E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Zona de Distorção, programa em parceria entre o HQ Você Precisa Saber e o Nerd Fusão. Vamos dar as boas-vindas ao meu amigo André Pacheco, tudo bem? Fala pessoal, estamos de volta e hoje nós temos muitas histórias para contar. A gente vai falar da nossa experiência como colecionador de quadrinhos, que época que a gente colecionava, como foi essa época em que a gente começou a se interessar por HQ, o que isso mudou na nossa vida, positiva e negativamente, que influências a gente teve das pessoas que estavam ao nosso redor, um monte de caos legal, e a gente quer ouvir os de vocês também depois, vocês colocam nos comentários e a gente vai trocando uma ideia. André, conta aí pra mim, como é que você começou a colecionar, como que surgiu o interesse em você de pegar essas revistinhas para ler? Falar de como eu comecei a colecionar quadrinhos é uma história muito longa, é uma história de muita nostalgia, de muito sofrimento, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês então. Vivi a minha infância nos anos 80, início dos anos 90, e tinha uma vida muito sofrida, então não tinha muitos acessos. Então assim, o meu primeiro contato com os quadrinhos foi através de uma história do Justiceiro, que é uma revista da Super Aventuras Marvel, que na capa tá o Justiceiro dando uma porrada no Demolidor. Foi o meu primeiro contato com os quadrinhos, digamos quadrinhos de ação, né? Porque eu tinha as Turma da Mônica, etc. Mas assim, eu sempre pegava os gibis de segunda mão, eu nunca consegui ir na banca comprar revista. Então, como eu falei pra vocês, eu tinha uma infância muito humilde, então dificilmente eu tinha grana para comprar os quadrinhos, então eu juntava minhas economias ali, ia numa revistaria que tinha muito próximo de onde eu morava e lá eu conseguia comprar alguma coisa que vinha sempre muito barato, porque alguém revendia, tava capa amassada, alguma coisa do tipo, e aí eu comecei a me interessar e, cara, me apaixonei na hora pelo Justiceiro. Ah, eu também! Que é um dos meus personagens favoritos da Marvel. Ainda DC também, o meu favorito é o Superman, que é onde eu comecei também a ter muito mais contato com os quadrinhos. E cara, a coleção foi crescendo, eu começava a guardar grana para ir comprando, trocava, porque eu não conseguia ter uma quantidade, não conseguia colecionar na verdade. Eu lia as histórias, guardava um pouco, surgia outros amigos com outras revistas, também a gente trocava, e assim a coleção ia crescendo, e os gibis iam passando de mão em mão, e eu comecei a ter acesso a muitas histórias. E isso, né, o tempo foi passando, a gente vai crescendo, e toda aquela trajetória dos super-heróis, todo aquele recado que as HQs tinham na década de 80 e 90, que era sempre um recado de otimismo, sempre uma mensagem importante, isso vai moldando o nosso caráter, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, e isso foi muito legal para o meu crescimento também. E aí depois eu comecei a trabalhar, comecei a ter o meu próprio dinheiro, e aí sim eu comecei a comprar de verdade, e o quadrinhos que me revolucionou, cara, foi Cavaleiro das Trevas. Cara, quando eu li aquela história, eu fiquei realmente assim encantado, porque eu vi que realmente o negócio era sério. Até na infância eu via mais pelo lado de diversão, eu não acompanhava a continuidade das histórias, era aquela situação aleatória, que vinha um resumo no Super Aventuras Marvel, um pouquinho de cada super-herói a gente ia conhecendo aos poucos. Mas quando eu li o Cavaleiro das Trevas, meus amigos, ali eu vi que o negócio valia a pena eu ficar investindo toda a grana que eu tinha para buscar cultura, buscar conhecimento, e foi através dos quadrinhos que eu praticamente estou envolvido até hoje nesse universo do entretenimento. É difícil a gente lembrar exatamente qual foi a primeira HQ que você pegou na mão para ler. Eu não tenho essa lembrança assim. Eu lembro a primeira que chamou minha atenção num nível que eu falei, nossa, esse negócio é muito bom. E eu não sei explicar direito porquê, mas eu tô impressionado com isso aqui. E foi também Super Aventuras Marvel, mas bem lá para trás, acho que era 1986, 85, que eu peguei na mão o final de Dias de um Futuro Esquecido dos X-Men. Do mesmo jeito que você ficou muito empolgado com o Justiceiro, eu fiquei empolgado com o Wolverine. Falei, nossa, esse personagem é muito legal. E essa história, o final de Dias de um Futuro Esquecido, ele é muito impressionante, o jeito que eles morrem no futuro. Os personagens principais da revista morrem, então eu ficava assim, nossa, olha que coisa impactante, que coisa bem escrita. E eu era um molequinho, né? Lógico que eu não raciocinei dessa forma, mas aquilo me pegou de um jeito. E logo depois tinha uma história da Tropa Alpha. E as duas são produções do John Byrne, X-Men junto com Chris Claremont e Tropa Alpha sozinho. E era uma história da Tropa Alpha também que a Marina, não sei se vocês lembram dela,
usa as garras dela no Pigmeu e quase mata ele, assim, os dois eram colegas de equipe. E aquilo também, falei, nossa, que negócio legal, quem são esses caras? E você percebia que tinha uma história que já vinha de lá de trás. Eu falava, pô, eu preciso entender como chegou até aqui. Porque quem são esses caras? O que aconteceu antes? Assim começou o meu fascínio. Mas eu não era um cara pobre, mas eu era classe média baixa, assim. Cara, assim, ainda mais molequinho, não tinha como pedir pro meu... não tinha como eu comprar, tinha que pedir, né? Então eu pedia pro meu pai, falei, pai, compra super-herói pra mim. Mas o herói do meu pai, da época dele, era o Fantasma. Então muitas vezes ele trazia a revista do Fantasma. Eu falava, pô, esse aqui é legal, mas não é esse que eu quero aquele outro lá com a garra, aqueles personagens, os X-Men, o X-Men que eu falava na época. E aí ele trazia Super-Homem, né, que o Superman na época era Super-Homem, e eu ficava, puta, eu queria aqueles outros, só que eu não sabia como pedir. Então, eu cheguei a fazer uma anotação rápida aqui das HQs que eu lembro que eu tinha na infância, e aí eu vou falar aqui a capa ou o nome. E aí, Rafa, se você lembrar de alguma dessas histórias, dá um briefing para nós aí para refrescar a nossa memória. Então, assim, eu tive Super Aventuras Marvel, a versão comemorativa lá, se não me engano, número 100, que é o Demolidor na capa. Essa foi muito marcante para mim, foi muito foda. Depois eu tinha essa que eu falei, que era o Justiceiro dando uma porrada no Demolidor. Também já tive uma história que o Demolidor assassinado pelo Justiceiro, uma história também que envolvia o Homem-Aranha, que era muito legal. Tinha Justiceiro versus Doutor Destino também. Eu adorava essas histórias de versus, assim. Inclusive tinha um crossover, Spider-Man versus Super-Homem. Cara, uma história muito louca. No final ficaram amigos e acontecia alguma coisa, ficaram amigos no final, que é o que sempre acontece nesses crossovers aí. Tinha uma história do Justiceiro, que na capa era o Justiceiro enfrentando um ninja lá, Trevas e Morte, alguma coisa assim. Também Super Aventuras Marvel. Justiceiro encurralado. Tem a capa Justiceiro com a bazuca, agora não lembro o nome da história, muito antiga também. E eu tive uma HQ também do Wolverine, que tinha também a história da Tropa Alpha dos X-Men, acho que deve ser a mesma que tinha aí, Rafa. Também ficou muito marcada aquela capa preta com o Wolverine correndo. E eu tinha a história também, que era uma das que eu mais gostava, que era a história dos dois Hulks se enfrentando, o verde e o cinza, que é Quando Hulks Colidem, que pra mim era um clássico dos anos 90 dos quadrinhos. Dessas que você falou aí, que me veio a lembrança na cabeça, principalmente a primeira que você falou, a do Demolidor, é o número 100 da revista Super Aventuras Marvel. Eu mostrei ela num vídeo que eu vou botar no ar amanhã, que é a HQ que eu li e o filme que eu vi do filme do Demolidor. Eu sempre comparo, né, as HQs clássicas com um filme baseado em HQ, e dessa vez vai ser aquele filme do Demolidor do Ben Affleck, e eu mostro esse Super Aventuras Marvel 100. Acho que eu sei qual você está falando do Wolverine, que tem ele correndo numa capa preta, e tem uma história da Tropa Alpha do John Byrne. Eu tenho várias dessas Super Aventuras Marvel também. E na minha época eu tinha esse problema, então, de eu conseguir pedir, ou conseguir ir na banca com meu pai e falar, pai, posso escolher lá e você paga? A maioria das vezes era... Aconteceu isso também, mas a maioria das vezes era... ele trazia do trabalho, ele trazia de uma viagem, e aí eu não tinha como escolher. E aí eu lembro que eu passei férias uma vez com meus avós. Meus avós moravam em Limeira, interior de São Paulo. E aí eu fui na banca com meu avô. E eu falei, vô, posso escolher umas revistinhas aqui? Ele falou, pode, pega quais você quiser. Aí eu lembro que eu peguei, eu não lembro direito todas que eram, mas eu lembro que era uma Super Aventuras Marvel, uma Heróis da TV. Na época, eu sou velho, moçada, isso aí acho que foi em 1986. Vinha, junto com as revistas da Abril, umas tatuagens, aquelas tatuagens ridículas que você põe na pele, passa água e fica, com os personagens. Eu lembro que tinha uma do Wolverine, eu nem sabia que ele era o Wolverine direito. Ainda estava muito me acostumando com os personagens. Mas eu lembro que foi a primeira vez que eu falei, isso aqui que eu quero entender melhor, quem são esses caras e tal. E aí foi assim, e aí eu lembro que quando eu comecei a colecionar pra valer foi só em 1987, um ano depois, que aí eu tava com os meus outros avós, os pais da minha mãe, na praia. Tava em São Vicente, litoral de São Paulo. E aí também, fui na banca com meu avô, posso pegar umas revistinhas aqui, vô? Será que... Tá bom, vai, pode. Aí eu lembro que eu peguei um Super Aventuras Marvel, que a Vampira entra pros X-Men. Tava tendo uma minissérie dos X-Men, que também era consequência daquilo, que é aquela que
parece que a Fênix voltou, mas na verdade era a Madelyne Pryor, que aí o Ciclope casa com ela no final. Tudo isso estava acontecendo. Lendas do John Byrne, que foi da DC, onde surgiu a nova Liga da Justiça. Peguei uma que tinha os Novos Titãs, um Superpowers dos Novos Titãs contra o Exterminador. E ali eu já pirei naquilo, eu falei, não, agora eu vou levar a sério isso aqui, eu vou começar a colecionar esse negócio para valer. E logo em seguida, acabou a revista Heróis da TV, acho que um ano depois, e começou a revista dos X-Men. Eu falei, isso aqui eu vou pegar desde o começo, eu tenho a coleção inteira dos X-Men formatinho da Abril. De Heróis da TV eu também tive alguma coisa. O que eu lembro, assim, claramente, eu tive uma do Mestre do Kung Fu, que pra mim foi a primeira vez que eu tive contato com o personagem, e achei, puta, cara, olha só, o Bruce Lee e tal, virou personagem da Marvel, e aí, puxa, achei muito bacana a história. Também tive o primeiro contato com os Vingadores, foi através de Heróis da TV também. E também conheci o Homem de Ferro através dos Heróis da TV, numa história Morte do Homem de Ferro, onde ele estava enfrentando um adaptoide lá, uma criatura, uma cara esquelética que estava dando um golpe de machado no Homem de Ferro. Foi muito bacana também, muito marcante essa história para mim na época. O que eu mais gostava na Heróis da TV eram os Vingadores, eu não via a hora de chegar a história dos Vingadores. O Mestre do Kung Fu é engraçado, né? Muita gente adorava nessa época, eu não gostava. Eu falava, pô, eu quero super-herói, esse cara aí não é super-herói, esse cara com esse kimono aí. E agora eu comprei todas as coleções histórica Marvel, tenho tudo. Mas na época, molequinho, tinha dois que eu não gostava, o Mestre do Kung Fu e o Doutor Estranho. Achava as histórias dele chatas. Aí quando você vai ficando mais velho, você vai vendo que tinha coisa bem legal também. Eu queria que você me falasse, André, quando você foi ficando mais velho, colecionando, você teve alguma pressão da sociedade, algum bullying? Como foi você virar um cara mais velho curtindo esse tipo de coisa quando isso ainda não era moda? Realmente, aquela época, assim, eram tempos sombrios para quem era nerd, né, cara? Então era o tipo de cara muito introvertido, na escola também, muito reservado e tal, levava os quadrinhos para a escola e, logicamente, era zoado pela galera. Ficava fazendo desenho na capa do caderno e tal, era um cara assim muito influenciado por quadrinhos. Então, cara, era considerado o mongoloide da turma, sempre fui, e, cara, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, e acho que só até hoje, né, cara? Hoje eu trabalho como bancário, então muitas pessoas não entendem o que eu faço, me chamam, tiram pra louco, pra retardado mesmo, cara, tô nem aí. O negócio é se sentir feliz com o que está fazendo, e como eu falei em outro vídeo, o fato de ter canal, de ter projeto na internet serve para unir os meus amigos, começou assim para unir os amigos, e a coisa começa a criar corpo, começa a crescer e tal, e vira uma coisa bacana. Então até hoje, cara, não consegui largar desse vício maldito. Se tivesse uma clínica para se internar, eu já tinha procurado, cara. Eu era que nem você, cara. Eu era um moleque introvertido, com poucos amigos, eu adorava desenhar, fazia meus quadrinhos. Mas aí você vai chegando numa idade que você começa a sofrer pressão, assim, não só dos amigos, mas dos seus pais, as pessoas que estão à sua volta. E aí eu senti que isso estava começando a acontecer comigo. E eu merecia mesmo um chacoalhão, porque eu estava ficando muito em casa, eu não saía, eu não tinha círculo social, eu curtia meus quadrinhos, minhas histórias, minha imaginação, essas paradas. Até um dia que meu pai virou e falou, ó, nunca esqueço ele me falando isso. Eu nunca esqueci, mas eu também não fiz o que ele mandou. Porque ele falou assim, a coisa que eu mais gostava na minha vida quando eu era moleque era o meu jogo de futebol de botão. Aí um dia eu peguei todo o meu jogo de futebol de botão e joguei no lixo. Porque eu precisava crescer. E naquele momento eu tomei a decisão de crescer, virar um homem, e eu joguei o que eu mais gostava no lixo. Sugerindo que eu fizesse a mesma coisa com os quadrinhos, com essas coisas, né? Eu falei, cara, foi difícil aquilo, porque seu pai fala isso, você realmente sabe que ele tá falando isso pro seu bem, porque ele acha que esse é o seu bem. E eu pensei na época, eu falei, eu não tenho muita coisa, assim, eu não tenho círculo social, eu não tenho muitos amigos. Uma das coisas que me dão prazer, que me preenchem na vida, é curtir essas histórias. Eu não quero me desfazer delas. Eu não vou me desfazer delas. E ele também não me cobrou isso. Ele me deu essa ideia, eu não quis, eu quis manter minha coleção, manter o que eu curtia. E ele não falou mais nada e ficou assim. Mas
é difícil você dar um conselho para alguém, né? Você fala de acordo com sua própria vivência. Então, eu já vi outros caras da minha idade, tipo até o Alexandre Calari lá do Pipoca e Nanquim, ele falando que aquilo preenchia a vida dele. Então ele não quis se livrar daquilo, ele quis ficar com aquilo e nunca deu bola para o que os outros pensavam. Mas muitas vezes você tem que ouvir quando é moleque, né? Nossa, como você é crianção, você ainda lê isso? Ah, você é super-herói, você vai sair fantasiado de super-herói. Esse tipo de babaquice naquela época em que a gente tinha que esconder que lia isso, porque era quase um marginal, né, se você lesse. E para mim também isso tem um gosto muito especial porque a gente tem uma ligação com o passado. Isso para mim é o conceito de nostalgia, né? O fato de reler uma HQ que eu lia nos anos 90 me remete a coisas muito legais da minha infância. Uma época que eu passei por muito sofrimento, eu fui criado muito mais pelos meus avós e tal, que hoje não estão mais aqui. Então quando eu leio uma história antiga, cara, me vem um filme na cabeça, dá uma sensação de nostalgia e uma conexão com o passado. É como se estivesse voltando no tempo e relembrando algumas coisas que às vezes a vida, né, faz a gente acabar esquecendo, deixando um pouco de lado. Então tem mais esse gosto especial. Inclusive passei por uma situação semelhante de ter que me desfazer de algumas coisas e tal, e muita coisa eu trago comigo até hoje. Exemplo, a minha coleção de action figures de Star Wars da Kenner, por exemplo, até hoje eu tenho os mesmos que eu tinha lá quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Até hoje eu trago comigo. Então eu não consegui me desfazer de 100% das minhas coleções. Muita coisa eu tenho até hoje e é uma ligação com o passado, cara. Só quem tem essa sensação de nostalgia sabe realmente o que é tu sentir o cheiro do quadrinhos, de algum colecionável antigo e ter aquele filme na cabeça de alguma coisa legal do passado. Para mim isso é muito especial, cara. Meus avós também já faleceram, estavam nessas histórias que eu contei. E às vezes a pessoa fala, você vive de passado, você é museu, não sei o quê. Não é viver de passado, é você... Não tem coisa que você gosta na vida, não tem filmes que você curte, não tem histórias que você curtiu, livros que você leu. Não dá vontade de você reler essas coisas ou assistir de novo aquele filme legal que você assistiu. Essa é a pegada, são histórias que eu gosto, que eu releio. Então assim, e falar, mas é infantil, não sei o que. Essa é uma discussão bem extensa, que até já encheu o saco. É muito difícil de você ter que explicar de novo isso para as pessoas que até hoje não entendem. Eu lembro que uma vez eu tava num bar, tava esperando um amigo meu, tava num barzinho, aí eu falei, vou tomar uma cerveja. Peguei uma cerveja, sentei lá e sentaram umas meninas na mesa do lado. Mas eu falei, desencana, tô aqui. Eu tava com A Queda de Murdoch na minha mochila. Peguei, comecei a ler, já tava lendo, não tava ali esperando o cara, tomando a cerveja, lendo a revista. Aí chegou esse meu amigo que ele não lê HQ, ele não curte, ele não entende esse universo. Ele viu que eu tava do lado de um monte de menininha bonita assim, lendo quadrinhos, ele virou pra mim e falou, você não fica com vergonha de ler isso na frente delas? Aí eu vi como o cara, ele não entendia o que era aquilo. Aquilo era A Queda de Murdoch, uma história que tem droga, prostituição, pornografia, assassinato. É uma das HQs mais adultas e mais sensacionais que já foram feitas. Então, foi muito difícil enfiar na cabeça das pessoas. Cara, isso aqui não é tão criancinha quanto vocês estão pensando, não. Vocês já deram uma olhada nisso? Vocês sabem o que é isso? E até hoje em dia tem gente que pensa dessa forma. E gente que teoricamente deveria ser inteligente, que chega pra você, ou que vai na mídia, vai na televisão e fala que quem lê quadrinhos é emocionalmente infantilizado. Então assim, quando você não sabe sobre um assunto, você deveria evitar falar dele. Tenta dar uma pesquisada antes, depois você fala, né? Cara, e assim, e aí tive uma experiência recente aqui e tal, de um amigo que me questionou a mesma coisa. Cara, o que tu quer com quadrinhos, não sei o que, olha a tua idade, bababá, fazendo vídeo. Aí eu comecei a olhar, cara, qual é o teu hobby? Mas eu não tenho hobby, não. Tem hobby. Aí comecei a fuçar lá na rede social do maluco. Os caras se reúnem, nada contra quem faz, mas os malucos se reúnem, colocam um monte de carvão fervendo dentro de um negócio, ficam chupando uma mangueira entre 10 e 12 caras. Cara, cada um com a sua loucura, entendeu? Ele vai ficar chupando mangueira e vai ficar lendo quadrinhos. Cara, é engraçado, né? Esses caras, os ditos normais, né?
Tinha um amigo meu que ele era o normal, só que o cara gostava tanto de futebol que o cara tinha trocentos álbuns com todas as matérias que já tinham saído na história sobre o Corinthians. Então se saía a palavra Corinthians em qualquer matéria, ele recortava e colava num álbum. O cara assistia jogo da terceira, da quarta divisão. Isso também é um vício, cara, você gostar muito de um negócio, entendeu? Agora não, é futebol, então opa. Agora, pensa bem, por que, que o futebol é adulto e o quadrinho é infantil? O quadrinho também é infantil, mas o quadrinho também é adulto. O futebol também é infantil. Se você pode pensar nele de um jeito bem pejorativo, um monte de carinha chutando bola e tentando... entendeu? Por que, que isso é uma coisa madura e adulta? É engraçado os conceitos. Eu entendo que você, pensando à primeira vista, pô, o cara de capa com a cueca em cima da calça, isso é para uma criança. Mas você precisa ver como a mídia foi se transformando, a revolução que aconteceu nos anos 80. Você precisa saber quem é Frank Miller, quem é Alan Moore. E aí você começa a entender por que que caras como nós gostam da mídia. E tem outra coisa também, né, Rafa? Cara, vamos olhar lá, na década de 40, por exemplo. Cara, muitos soldados iam pra guerra e se motivavam lendo história de super-heróis, lendo o gibi do Capitão América, entendeu? Então, aquela pessoa que tá com essa imagem, que gibi, historinha, coisa de criança, cara, bem pelo contrário. Isso iniciou através de uma evolução de algo que até envolvia até pornografia e acabou virando história de super-herói. Eu fiz um vídeo no canal falando sobre a história, realmente a história, como surgiram os quadrinhos, através das tirinhas que evoluía de algumas revistas. Cara, envolvia gangster. Cara, é muito interessante pesquisar historicamente a origem das histórias em quadrinhos. Não tem nada a ver com criança, entendeu? Mas cada um com a sua maneira de pensar, né, Rafa? E outro conceito bem torto e deturpado que você tem por aí é uma forma de leitura menor. A literatura, o livro, sim, ele é melhor, e o quadrinho, ele é uma coisa rasa. Você vê muitos exemplos disso em filme, em novela. O cara, o idiota da trama, ele tá lendo um quadrinho. Até um filme bom que eu gosto, 3 Anúncios para um Crime, o personagem que é o idiota lá, ele tá lendo o quadrinho. Então, quem tá fora dessa mídia ainda vê o gênero como um negócio para idiotas. Mas as histórias em quadrinhos são uma baita fonte de cultura geral. Muitas vezes eu faço, quando eu estou conversando com alguém, eu faço uma referência, eu falo, ah, isso é tal coisa, ah, eu sei o que é isso aí não sei o que. E as pessoas me falam, como que você sabe disso? Você não tem nada... Eu falei, eu li em história em quadrinhos. Eu li em histórias do John Byrne. Pega uma história do John Byrne do Quarteto Fantástico, pra você ver o quanto de ciência tem lá, de cultura geral. Então é muita... Você aprende muita coisa. E até, sempre fui um cara curioso, assim, de ver um negócio lá, uma referência, e eu não sei o que que é, eu vou pesquisar para saber o que que é. Vejo um termo em inglês que eu não entendi, vou pesquisar, e daí você vai aumentando. Se você for um cara interessado, lendo quadrinhos, você vai ampliando muito seus horizontes. E principalmente com as tramas também, que vão te levando para outros lugares, com ideias mirabolantes, você fala, puta, como que o cara pensou nisso, né? Um negócio bem legal, bem diferente. Então, esse conceito de que quadrinhos é uma forma de entretenimento menor, tá hiper ultrapassado. Então, se você ainda pensa dessa forma, você tá no século passado. E pra gente fechar, Rafa, recomenda pra galera aí uma boa leitura lá da década de 60, década de 70, pro pessoal dessa geração mais nova que não tem tanto acesso assim aos quadrinhos, pro pessoal iniciar uma leitura. Recomenda alguma coisa da tua preferência aí, Rafa? Como vocês sabem, o meu canal fala de material até o ano 2000. Por quê? Porque eu não gosto do que veio depois? Uma das razões é essa, eu vejo muito o que estão fazendo com os personagens e eu acho que estão remexendo demais numa fórmula que já está meio desgastada. E a outra é porque realmente eu parei de ler, então eu não sei, eu não conheço para poder falar. Então eu vou falar para vocês algumas coisas, tem aqui atrás um monte de coisa, ó. Eu vou mostrar não só dos anos 60 e 70, mas também 80, 90, que eu achar que é legal para você que está começando agora, dar uma olhada em materiais muito legais. Mas sempre pensa assim, quando você for ler um material, vê de que década ele é. Porque às vezes a pessoa fala, eu achei meio parado, eu achei meio arrastado. Conforme as décadas vão passando, as histórias vão ficando com ritmos diferentes. Até filme, assim. Você vê um filme dos anos 60 e agora ele é muito mais parado que o filme de agora. Então, sempre leve em conta o contexto histórico, porque tem histórias sensacionais que, por não terem a narrativa mais de videoclipe de hoje em dia, as pessoas falam,
que é meio parado, não sei o que. Então sempre dá esse desconto. Mas tem muito material muito legal aqui para mostrar, quer ver? Você que assistiu Guerra Infinita e Ultimato, você já leu isso aqui? Muito do que está naquele filme foi inspirado nessa saga aqui, ó, Desafio Infinito, que é o Thanos com a manopla do infinito contra quase todos os heróis Marvel. Não é uma história igual do filme. As histórias dos filmes da Marvel são sempre diferentes das HQs, mas bebe muito aqui. O que mais que eu posso? Se você quer alguma coisa fora de Marvel e DC, ou seja, você... Pô, se não tem outras coisas, você só lê em Marvel e DC? Não, tem coisa muito legal que não é. Como por exemplo isso aqui, ó. Dreadstar. Isso aqui é a criação do Jim Starlin. É o mesmo cara que criou o Thanos, que criou a Gamora, que criou o Drax. Todos esses personagens que você vê no cinema, isso aqui é uma criação dele. E é uma saga espacial muito, muito legal. Se você conseguir achar edições disso aqui, talvez ainda tenha disponível para vender. Compra que vale a pena. Quer conhecer os primórdios do Homem-Aranha? A Panini está lançando agora, tudo encadernado. As primeiras histórias lá, com Stan Lee escrevendo, John Romita, o pai do John Romita Jr. desenhando. Já saiu toda a fase do Steve Ditko, que foi o co-criador do Homem-Aranha. Isso aqui, ó, material clássico, anos 60. E mesmo sendo um material dos anos 60, ele não é um material cansativo de ler. As tramas são bem legais. É como se fosse uma novela com ação. Gosta do Hugh Jackman, do Wolverine? Já leu isso aqui? Uma das melhores histórias já contadas com Wolverine. Wolverine. Isso aqui é Frank Miller e Chris Claremont, dois dos maiores criadores aí da indústria dos quadrinhos. Classicaço. Negócio que eu adoro, que além de ser muito legal, ter muita ação, muito personagem, é divertido também. Liga da Justiça Internacional. Isso aqui, ó, é dos anos 80. É uma das primeiras séries de quadrinhos cômicas. Você dá muita risada e ainda tem umas histórias sensacionais com Batman, um monte de super-herói legal. Você precisa ler isso aqui também, ó, Quarto Mundo, do Jack Kirby. Jack Kirby co-criou quase todo o universo Marvel. Isso aqui é uma saga que ele fez para DC. Ele que criou o Darkseid, e a primeira aparição do Darkseid e Apocalipse, tudo isso é nessa saga aqui. Para terminar, só uma das coisas que tem aqui, tinha muita coisa para mostrar, mas senão vai ficar muito longo. Você já leu as primeiras histórias dos novos X-Men? Foi aqui que entrou o Wolverine, Colossus, Tempestade, Noturno, todos esses personagens que você conhece aí do cinema. Alguns foi a primeira vez que eles apareceram, outros como o Wolverine já tinham aparecido antes, mas entram na equipe aqui. Então isso aqui é histórico, são histórias antigas, dos anos 70, mas você quer saber de onde veio esses personagens, de onde vieram esses personagens que você conhece, curte? É daqui, ó. André, você gosta mais de Guerra Civil HQ ou Guerra Civil filme? Ah, com certeza HQ, cara, com certeza HQ. HQ tem muito mais profundidade, a gente tem... O filme parece que é assim, cara, é o resumo do resumo do resumo. Na HQ, cara, a gente tem assim, detalhe do detalhe, cara. A gente tem todos os porquês ali, inclusive essa saga, ela se expande não só no Guerra Civil, tem todo um arco por trás disso aqui, então é muita história para contar. Se eu não me engano, tem mais de 30 HQs ligadas a esse universo de Guerra Civil, sabe, com histórias paralelas, spin-offs aqui que unem toda essa saga Guerra Civil, e vale muito a pena, cara, mas não precisa ter todos os quadrinhos em volta de Guerra Civil. Se ler a história principal do encadernado, você já tem praticamente aí tudo que o filme mostra e muito mais. Eu tenho aqui, ó, todos os crossovers do Guerra Civil aqui. Então, eu gosto da HQ, eu tenho, acho legal, mas eu prefiro o filme. Mas não vamos discutir isso aqui hoje, depois a gente vai fazer um vídeo só sobre Guerra Civil. E é claro que nos quadrinhos aqui o pau tá torando de verdade, aqui assim, é violência nua e crua, inclusive trazendo aqui, puxando a farinha pro meu lado aqui, olha só, Justiceiro sentando o braço no Capitão América e vice-versa. Os negros estão se matando aqui. Então assim, ó, essa história é muito legal. E é lógico que já tem Guerra Civil 2 também, que já
traz um outro conceito, mas depois a gente vai fazer um vídeo só falando sobre isso e se vale a pena uma adaptação para o cinema de Guerra Civil 2. Mas galera, essa história aqui, esse quadrinhos aqui, esse encadernado aqui, tá muito barato e você consegue comprar facilmente em qualquer livraria. Recomendo aqui de olhos fechados, pessoal. Se ler 2 páginas desse quadrinho aqui, eu tenho certeza que você vai ler até o final sem pausa, porque a história é frenética, é ação do início ao final. Sexta-feira agora tem, hein? Vai lá, ó, no canal Nerd Fusão, 8 horas da noite, a live. Eu, André, Moisés, a gente vai ficar se divertindo lá, falando bobagem, falando de cultura pop e conversando com você. A gente vai interagindo com vocês, trocando ideia. Não perde não. E a gente fica por aqui, mais um Zona de Distorção. Daqui a 2 semanas a gente está de volta com outra pauta, mais um monte de assunto legal. E lembra que agora o Zona de Distorção vai ao ar só aqui no HQ Você Precisa Saber. E as nossas lives vão ser sempre lá no Nerd Fusão. Então fique inscrito nos 2 para não perder. Valeu, até lá!